Olá, pessoal. Mais um Coruja Podcast RJ. Comigo, Flávio Ferreira. E o convidado de hoje, apesar de ter nascido e ser criado em São Gonçalo, está em Portugal. E hoje ele vai conversar conosco aqui. Mas antes de mais nada, vamos falar da nossa campanha da camisa, tá? Dos 1.000 inscritos. Você que ainda não é inscrito, se inscreve para poder participar conosco e ganhar essa camisa aqui maravilhosa da seleção, doada pelo filho do jogador Jair Marinho Júnior. Tá? Então, se você não é inscrito, se inscreva agora. Vai aí, ó, aperta o sininho de notificação. Além da camisa, nós temos a bolsa de estudo doada pelo professor Elvio Costa, da Faculdade Fáceis. Tá? São 10 bolsas de estudo, uma de 100% e mais 9 de 40%. E agora, vamos para o nosso momento merchan. Vi-Unhas, serviço especializado em gel na tip com alongamento, banho de gel para o fortalecimento das unhas, esmaltação, cutilagem e manutenção. Tudo com atendimento em sua residência para sua maior comodidade. Não perca a oportunidade de cuidar das suas unhas. Agende seu atendimento no Instagram, @VitoriaAlves_News. Salão de Festas LM Eventos, espaço especializado em festas e eventos corporativos, reuniões de empresa, festas infantis, 15 anos, casamentos. LM Eventos é o lugar ideal para as suas festas e eventos. Mais detalhes veja no @LM Eventos. Se você precisa mudar o visual, eu tenho um Point. Point da Beleza é o lugar certo para você que quer mudar e dar um up no visual. Corte, coloração, escova, maquiagem, sobrancelhas, unhas e muito mais para você ficar ainda mais bela. Entre em contato e agende um horário e venha para o melhor Point, o Point da Beleza. Instagram, Point da Beleza. Brincar e moda infantil. Tudo em roupas para seus filhos de 2 a 14 anos. Vários modelos nas mais diversas estampas e marcas. Roupas de qualidade e bom preço que você pode receber direto na sua casa. Mais informações, entre lá no @EuSouBrincare no Instagram. E tem uma promoção usando o cupom CORUJA10. Você ganha 10% nas compras acima de R$ 100. Cupom CORUJA10. Agora sim, olá, meu amigo Pastor Antônio Carlos, o Tony, ou Professor Pimentel. Tudo bom, meu querido? Prazer imenso poder estar aqui com vocês, né? Agradecer Prazer por esse nosso. momento, por essa entrevista, essa oportunidade de compartilhar conhecimento. Ah, legal. Nós temos aqui um modo de trabalho, sempre quando vem um convidado novo, a gente faz aquela pergunta básica. Quem é o convidado? Então, quem é o pastor Antônio Carlos Pimentel Júnior? Poucas pessoas me conhecem desse jeito, né? Então, assim, mas para alguns eu sou o Antônio da Madrugada nos trabalhos, para outros eu sou o Carlos Pimentel, para outros eu sou o pastor Carlos Pimentel, mas todos me conhecem como Pimentel. Mas toda a família e amigos de infância é o Tony. Então, assim, quem é o Tony ou Pimentel? O Tony era uma pessoa na infância, um Tony era uma pessoa que passou por momentos difíceis, uma caminhada longa, uma infância com muita troca de casa, uma infância sofrida aí, rodando aí um pouco entre Itaúna, Caçador, Jardim Catarina, Coelho, né? Com a minha mãe aí que teve uma criatura, lutou muito para criar a gente, né? Com muito carinho, com muito amor, criar 4 filhos sozinha. Mas sempre foi uma mulher guerreira, não porque ela partiu, mas realmente ela foi. Amei ela até o último momento de vida dela. Não fui o melhor filho, como deveria ser, mas com certeza eu tenho no meu coração que eu fui um bom filho. Fiz o mínimo que um filho deveria fazer e tenho o meu coração tranquilo quanto a isso. Então, devido a essas infâncias, na caminhada, na jornada e tudo isso, chegou um momento da minha vida que eu me perdi, né? Nessa caminhada aí. A gente vai entrar nesse assunto aí da sua infância, porque a gente... Hoje você não é mais não tá mais no Rio de Janeiro, né? Hoje você foi para Portugal, a gente vai chegar nesse assunto aí. No caso, como foi você na sua infância? Aquele pedacinho, conta aquela história da sua infância, colégio, até a sua adolescência. Então, a infância em si foi muito difícil. Mas quando eu encontro na escola, todos os meus boletins são assim: muito bom aluno, porém faltoso. Então, tinha muitas faltas, às vezes matava a aula dentro da própria escola, né, brincando.
E quando cheguei numa certa idade ali no Jardim Catarina, no Colégio Trasilbo Filgueiras, pra galera que conhece aí, os amigos, né, que lembra, né, apesar de ser um aluno bem bagunceiro, dava um pouquinho de dor de cabeça para as professoras, eu era bem querido pela direção, pelos professores, sempre procurei tirar boas notas, mas às vezes tinha que contar com o apoio de algum amigo ali também, né? E demais foi isso daí. A infância foi muito boa, bem divertida no Jardim Catarina, mas com as dificuldades a gente conseguia conseguir quebrar um pouco essa dificuldade da vida, do dia a dia, com a alegria da infância, de brincar, de se divertir com os amigos que tínhamos ali. Entendi. Sua infância chegou um período que foi um pouco mais difícil, né? Que acabou levando você para um caminho que você tem um testemunho maravilhoso, né? Não sei se vai ser hoje, se vai contar 100%, mas conta um pedaço desse testemunho seu que levou você a virar o homem que é hoje, no caso, né? Você foi para a igreja, hoje é pastor, mas conta aquele pedacinho. Então, algumas pessoas já ouviram esse testemunho algumas vezes, mas ele bem resumido, talvez aí uns 5%, 10%. O meu irmão mais velho sumiu quando eu tinha ali por volta de 6 anos, né? Ele saiu de casa, deixou uma cartinha, e nessa cartinha ele dizia que, pela nossa dificuldade, ele dizia para minha mãe que ele iria melhorar de vida e poderia voltar para tirar a gente daquela situação, onde nós estávamos morando naquela época, na beira de um valão, praticamente, em Itaúna ali, nos fundos de uma rinha de galo, né? E passando por uma dificuldade muito grande. E então um dia ele se indignou com aquilo e teve outras coisas que nós só ficamos sabendo depois, mas essa foi a situação do momento. Deixou uma cartinha dizendo que ele um dia iria voltar e tirar a gente daquela situação. E ele era para mim como um pai, né? Meu pai não me criou. Então era o espelho que eu tinha como pai, era ele, apesar dele ser muito novo, tinha ali por volta dos seus 15 anos. Mais um pouco à frente, em 94, meu irmão, que era o meu segundo irmão mais velho, que eu gostava muito, amava, e ele morreu. Mataram ele, simularam uma situação de acidente, e foi o estopim para mim. Foi o estopim porque eu queria, de alguma forma, vingar o meu irmão, e como eu nunca tinha me envolvido com ninguém, não conhecia esse mundo, eu tinha que conhecer pessoas desse mundo para que pudesse me ajudar, de alguma forma, a poder se vingar. Então, nesse caminho aí, eu fui me envolvendo sem perceber. E quando eu me dei conta, eu já estava envolvido, né, no mundo de tráfico, no mundo de drogas. E até então, eu não tinha uma noção, eu achava que estava tudo no meu controle. E quando eu fui dar por conta ali, né, a minha morte já estava encomendada. E foi nesse dia que eu aceitei Jesus, sem saber de nada, eu tendo visto aí marcar isso, que eu não sabia que a minha morte estava encomendada. Mas naquele dia eu decidi aceitar Jesus, fomos para a igreja fazer uma visita num culto jovem, convidado por um amigo, o pastor Edson. Mas na sua família, no caso, tinha alguém da igreja? Sua mãe era alguém ou não tinha ninguém? A minha avó era cristã. E na infância nós íamos para a igreja com ela. Então você já conhecia o caminho, já tinha uma semente plantada, né? Já. Aos 7 anos de idade, assim, eu tive a minha primeira visão, dom de visão ali, que Deus começou a me tomar ali. E depois eu saí por outros motivos, talvez pela infância. Eu não me recordo bem os motivos exatos. Mas eu sei que esse foi o momento que eu voltei para Jesus ali aos meus 15 anos. Por um convite de um amigo, né? Por um convite de um amigo, e foi o que... Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, a melhor escolha que eu fiz até hoje. Eu não me vejo sem Jesus. São 28 anos na presença de Deus. Como pessoa, momentos difíceis, mas é o meu maior momento de alegria, o maior momento de prazer quando eu estou na presença de Deus. Aí você falou que... Bateu aquela curiosidade agora. Você falou que não sabia que sua vida estava encomendada, né? Como é que você soube que estava encomendada? Eu vou falar de forma que eu não aponte. Não, lógico. Mas quem recebeu a ordem foi amigos de infância, né? E eles tinham que cumprir. E eu fiquei sabendo por terceiros, por um outro amigo. Mas eu só fiquei sabendo quando nós saímos da igreja. Olha, a morte de vocês estava encomendada para hoje. Mas naquele dia algo tocou no coração para ir para a igreja. E o projeto era ir para a igreja e depois da igreja ir para o baile.
que era onde tudo iria acontecer. Mas quando chegamos no culto ali, eu e mais 2 amigos, 2 grandes irmãos, eu senti o desejo de levantar a mão, eu senti uma mão me levando até o altar. Então, naquele momento, eu decidi levantar minha mão e decidi não ir mais para o baile, decidi ir para casa. E esse foi o processo da minha libertação e foi o momento em que Deus estava me livrando da morte e eu até então não sabia. Eu fiquei sabendo disso depois, né? Então, eu sou muito grato a Deus por isso. E desde aquele dia, eu simplesmente decidi não me afastar mais do Senhor. Aí hoje você... Quantos anos você estava com quantos anos nessa hora? Eu estava em 97, eu estava com 15 anos. Então você aceitou Jesus com 15 e foi consagrado a pastor com qual idade? Então, o meu ministério pastoral é uma outra caminhada. Eu casei com 18 anos. Com 21 anos eu já estava no meu... Minha esposa estava grávida do meu 3º filho. E foi quando eu recebi a responsabilidade e o chamado de ser levado ao ministério pastoral. Eu ainda era diácono, mas já assumi uma igreja. E dali para frente veio a consagração ao presbitério aos 24 anos e depois a consagração ao pastorado aos 30. Mas eu já era pastor porque eu já assumi a igreja, totalmente aquela igreja, a partir dos 21 anos. Deus, ele faz maravilha mesmo, né? Como bom. que... vem cá, agora, depois disso como foi a luta? No caso, o jiu-jitsu entrou na sua vida como e quando? Então, aí vem desde 94. Tem uma pessoa aqui em São Gonçalo, aqui, o mestre Célio Caneca, que tem uma história no jiu-jitsu em São Gonçalo, uma grande referência. O mestre Célio Caneca vai beirar aí hoje os seus 90 anos, 87, por aí, 88. Mora no Jardim Catarina. Pra quem não conhece, eu brinco que ele é um senhor de meio metro, né? A galera vai rir aí. Mas ele tem ali o seu 1,50m, 1,40m, mas é um gigante como pessoa. É um gigante como mestre de jiu-jitsu. E eu comecei a treinar com ele em 94, na entrada do Jardim Catarina, numa época que não existia academia de jiu-jitsu direito ainda. Um jiu-jitsu era uma outra pegada, mas eu era adolescente, tinha meus 12 anos. Mas eu fiquei ali por 1 ano, depois eu parei, né? Também não me recordo o motivo, experimentei a capoeira, outras modalidades. E em 2000, depois de casado já, eu voltei. Mas aí eu casei cedo, a minha esposa engravidou cedo. Automaticamente as responsabilidades, tinha que trabalhar, as academias eram muito longe uma da outra, hoje nós vimos uma quase que em cada esquina, e fiquei lá de 2000, 2001, por ali assim, treinando com a galera ali no Elbson, né? E a galera conhece o Elbson aí, o Mal Mal, né? A galera da antiga aí, Fabiano Fera, já tava lá essa galera toda de faixa azul, Fabiano Fera já de faixa roxa, um grande amigo também, um grande irmão, referência no jiu-jitsu. E então dali pra frente eu parei de novo. Fiquei na minha caminhada na igreja, cuidando da minha família, trabalho. Até que em 2009 para 2010, um amigo aí, o Kia, que é um grande irmão, um cara que foi... Eu digo pra todo mundo que esse é o meu irmão, eu tenho a convivência com ele que eu não tive com meus irmãos, né? Então é um irmãozão mesmo. E ele me motivou, ele falou, pô, você já treinou jiu-jitsu? Vamos começar um projeto de jiu-jitsu na nossa igreja lá e eu queria te convidar. E aí ele me motivou e dali... Em 2009 para 2010 ali eu não parei mais, né? Essa caminhada aí, e veio em crescimento constante. Criei meus filhos dentro do jiu-jitsu. A minha esposa começou a treinar comigo, a minha filha a treinar comigo, e aí nasce a família Pimentel BJJ. Legal. E hoje quem tem qual a sua referência do jiu-jitsu hoje, assim, de nome? Olha, a minha referência, apesar de eu ver a galera da antiga, eu considero que a minha referência são essa garotada que a gente vê sair daqui. Eu digo que dentro de 2010 para cá, eu vou dizer que a minha referência é o Felipe Besouro. É uma galera, já conhece ele aí. É um rapaz aqui do Jardim Catarina. É bem mais novo que eu. Mas é uma referência de alguém que alcançou, né, o mundo através de rifa, através de doações. E a maior referência como professor para mim é um cara chamado Rogério Moura, lá do Guaxindiba, um cara que tem um projeto, um cara de um coração excepcional. E é um cara que me motivou muito a fazer essa caminhada que eu estou fazendo hoje dentro do jiu-jitsu. É um cara que para mim é um grande exemplo de abrir o coração e se doar para o outro sem pesar por medida. Então, como professor, eu sigo o exemplo desse cara aí. Dentro hoje nós somos cristãos, eu também sou, né? Você é.
E muitas vezes, né, muitas pessoas que não são evangélicos discriminam muitas pessoas que trabalham nessa área, que seguem essa área do jiu-jitsu, da luta, né, da arte marcial. O que que você pode dizer? O que a arte marcial com o cristianismo, se pode, se não pode, se tem alguma coisa que... Porque essas pessoas têm aquela parada, o cara é da igreja, o cara não pode ser jiu-jiteiro, não pode ser luta, não pode MMA, mas mudou muita coisa, né? O que que isso pode ser de benefício para um cristão hoje ter uma luta? Então, eu posso começar aqui te dizendo o seguinte. Quando eu comecei minha caminhada na igreja, a gente não podia jogar futebol. Então, a gente jogava futebol escondido dos nossos pastores, porque senão você era discriminado na igreja. Hoje, eu comecei o meu trabalho já com o jiu-jitsu dentro da igreja. Começamos em 2009, 2010, né, com o Hulk lá, a galera da Betel, dentro da igreja. E nós sempre usamos isso como ferramenta de evangelismo. Então, aonde que eu entendo a importância não só do jiu-jitsu, mas vou focar no jiu-jitsu, dentro da igreja, é a inclusão de trazer a pessoa que não entraria na igreja através de um convite, através de uma festividade, através de uma visita no lar, mas ele entraria através de um esporte, através do jiu-jitsu. E também temos pessoas que não praticariam jiu-jitsu se fosse numa academia. Então ele consegue fazer isso quando é dentro da igreja. Então quando a gente consegue unir uma coisa com a outra, eu consigo ganhar vidas para Cristo através do jiu-jitsu. Também consigo agregar pessoas da igreja que amam o esporte, mas não tem coragem de fazer em outro lugar, e eu consigo fazer o que ele faça na igreja. Então a gente usa, através dessa ferramenta, a gente faz ação social, a gente consegue tirar pessoas do tráfico de droga, né? Através do jiu-jitsu eu faço um trabalho já há muitos anos dentro do tráfico de droga. Comecei esse trabalho em 2003, 2004, através do futebol, com crianças e adolescentes. Daqui a pouco eu fui entrando dentro das comunidades, dentro da favela, e dali nós começamos a conseguir salvar algumas pessoas, né, tirar daquele mundão ali, mas ficou um pouco pesado, né? Quando você faz ação social, existe pouco investimento. Para os próprios comerciantes do bairro, os maiores não ajudam. Que ajuda é o menorzinho, aquele que trabalha todo dia, ele tira um pouquinho para ajudar. Como ficou um pouco pesado financeiramente, então eu já estava ali na faixa roxa do jiu-jitsu, meu professor me deu a oportunidade de começar o meu trabalho ali, e ele me supervisionando. Então ali eu comecei a usar essa ferramenta através do jiu-jitsu, e hoje eu posso dizer que eu tenho centenas de filhos através do jiu-jitsu, e tenho muitos que estão com a vida transformada e agradecem até hoje. Tem alguns que nós perdemos, principalmente na pandemia, fomos obrigados a parar. E tem um pastor Cláudio ali que cedeu o espaço pra gente, um grande amigo dentro da igreja dele. Mas chegou um momento que ele falou, olha, tem que parar, não tem como, vai bater polícia aqui, vai bater fiscalização, a igreja tá me cobrando, você tem que parar. Esse foi um período difícil, porque nesse período nós perdemos 3 jovens pro tráfico de droga, 2 meninas engravidaram e foram morar com ladrão ou com bandido, pessoas que roubavam, pessoas que realmente eram envolvidas com tráfico de droga, né? E mais uma menina aí que se perdeu. Então, aquilo me abalou. Foram 3 meses. Em 3 meses eu consegui perder algo que eu estava trabalhando há alguns anos. Então eu pedi ao pastor, falei, pastor, se o senhor não permitir eu voltar, eu vou ter que botar o que está também na rua. E ele falou, não, então volta. Ele entendeu, abriu espaço para mim, eu fui fazendo ali as portas fechadas, eu falei, não, se bater fiscalização eu falo. Então vocês vão lá buscar esses jovens onde eles estão perdidos, que eu não vou abrir mão de perder mais nenhum. Então eu entendo que esse link do jiu-jitsu com a igreja, ele tem muito poder, não só dentro da igreja, mas dentro da comunidade em si, onde nós conseguimos impactar muito. Nós temos uma história dentro do Jardim Catarina. Quando você fala da família Pimentel BJJ, dentro do Jardim Catarina, dentro de São Gonçalo, nós temos esse respeito. Não só a gente, mas eu estou falando do nosso trabalho. Entendi. Realmente, hoje na nossa igreja também, lá no Vila Laje, né, na congregação do Gen Pequeno, a gente tem toda segunda e, se eu não me engano, quinta-feira. Nós temos lá também e está ajudando. Jiu-jitsu? Jiu-jitsu, boxe tailandês, mais o que, Rabani? Balé. E tem mais lá, tem Mas você não Muay se inscreveu Thai, no tem o Muay Thai. Você não se inscreveu no balé, não, né? Eu queria, mas o pastor não achou para mim roupa e eu não fui ao balé. Mas é bom, ajuda muito na igreja, no crescimento, ajuda muito no desenvolvimento e
pregar o evangelho, né, é uma forma de estar pregando assim o evangelho e levando para as pessoas. Porque quando você consegue pegar aquelas crianças, os adolescentes, automaticamente os pais vêm também junto. Então é uma bola de neve, né, que vai. Aí, o que levou você, entrando em outra linha, sair do Brasil, né, sua terra, onde você está ali estruturado, com sua família, com família Pimentel ali também, no jiu-jitsu, treinando, a igreja, você largar tudo aqui e pegar o avião e ir embora? Então, eu estava numa crescente aqui, né? Estava numa crescente. Eu sou professor de jiu-jitsu, sempre busco fazer cursos para conhecimento, evolução. Eu sempre gostei de arbitrar, mas eu optava por estar com meus alunos no tatame e abrir a mão de arbitragem. Então, eu estava numa crescente na arbitragem, decidi que esse era o momento de eu estar arbitrando. Estava no auge, ali na CBJJO, através do Jair ali, Jair Corte, João Cláudio, meu diretor de arbitragem, arbitrando na luta livre esportiva, com o mestre Bosco ali, com o João Cláudio na arbitragem, com o Maicon. Então eu estava numa crescente nesse ramo e eu estava amando, estava gostando muito. Mas essa meta minha de viagem não era de hoje. Essa meta minha de viagem era desde 2016. Meu sonho não era Portugal, meu sonho era Estados Unidos. Algumas coisas no caminho não deu certo ali e eu decidi ficar no cantinho, calmo, quietinho. Tive algumas oportunidades para ir para outros lugares, mas eu nunca abri mão de fazer tudo com a minha família. Se a minha família estiver comigo, eu vou. Sou pai de 3 filhos, todos 3 casados. Casei meu último agora, o Lucas Pimentel aí, a galera que conhece. Quem não conhece, procura saber. É um grande atleta de jiu-jitsu, multicampeão, nacional, internacional. E o Ricardo também, nessa mesma caminhada aí, a Larissa. Então, caminhei os meus 3 filhos e eu falei, olha, eu não vou fazer nenhuma viagem sem meus filhos. Oportunidade que seja para eu ir sozinho, eu não vou. Tive algumas, mas eu falei que não era o momento. Busquei oração, busquei direcionamento, meu coração estava aqui. Uma certa insegurança de viajar, uma certa insegurança do novo, né? É aquele ditado que diz que às vezes vale mais o mal que eu conheço do que o bem que eu não conheço. Tinha isso batendo no coração. Então, nessa caminhada aí, eu fiquei com algumas dúvidas. Quando bateu 2020, um pouco antes da pandemia, surgiu uma oportunidade. Meus filhos voltaram de Portugal, foram para o europeu na competição e falaram, pai, amamos Portugal. Um clima maravilhoso, segurança. Nós vimos o carro forte andando lá, pai. Os caras descem do carro forte e nem olham pro lado. Olha, nós entramos no banco lá e vimos o banco lá, pai. Não tem roleta. Os caras saem entrando e entram a hora que quer. O cara não fica o segurança na porta com a arma apontando pro lado. Não fica nem com a arma na mão. Ele fica com a arma na cintura. Aí começou a falar e eu falei, cara, vamos ver isso daí. E meu filho ficou batendo na tecla. Pai, eu quero ir pra lá, eu quero ir pra lá. O Ricardo, né? Ricardo ficou ali me motivando o tempo todo, batendo na tecla direto. Eu falei assim, ó, vamos ver isso daí. E aí começou a fluir esse desejo no meu coração. Comecei a estudar, comecei a fazer uma pesquisa, comecei a fazer alguns contatos. E, por fim, então eu decidi. Aí eu agora queria convencer minha esposa. Eu falei, minha esposa, eu não quero que ela vá por obrigação. Não quero que ela chegue num lugar e fale assim, eu vim... Na primeira dificuldade, diga assim, olha, eu vim porque você veio e eu tô contigo. Eu queria que ela falasse assim, não, eu vim porque eu quis. Então eu comecei um processo de oração, que nós somos cristãos, comecei a fazer uma campanha para ela aceitar. Primeiro processo ela aceitou. Depois a campanha que eu fiz, dei uma de Gideão. Comecei a fazer outra campanha com Deus como resposta. Aí a resposta veio sim. Fiz uma segunda campanha, a resposta veio sim também. Aí eu falei, Senhor, então agora ano que vem eu vou. Mas fiquei inseguro. Depois eu fiz a última campanha, eu falei assim, Senhor, se o Senhor mandar uma pessoa que eu confie, assim, 100% para deixar minhas crianças, deixar esse CT aqui, que assine embaixo, que eu possa fechar os olhos, assim, e deixar com ele, eu vou, então, viajar tranquilo. Essa é a última resposta que eu preciso. E aí, nesse momento, esse meu grande amigo, irmão Kia, fala assim, olha, eu vou ficar contigo aqui, nós começamos junto, algumas coisas aconteceram, e eu decidi que eu vou ficar com você. Eu falei assim, pô, tá brincando. Passou mais uns meses e vem um outro amigo. Eu tinha um aluno lá que ainda era faixa roxa, ia pegar a faixa marrom, muito bom, né? Tava formando outros professores, mas esses 2 caras, quando vieram, o Ciborgue e o Kia, aquilo eu falei, poxa, Deus deve estar brincando comigo. Porque eu pedi Deus mandou os 2, eu falei, então, Confirmou, essa é a né? hora. Confirmou. Mas confirmação que essa não dava, né? E nessa caminhada aí eu fiquei ainda 2 anos ainda na insegurança e ao mesmo tempo preparando eles, preparando os pais, preparando os alunos para acostumar com eles. E aí então nós
partimos para Portugal, numa data maravilhosa, dia 31 de dezembro. Eita. Na virada, viramos o ano ali dentro do avião. Voando. E chegamos lá dia 1º de janeiro, tudo organizado, casa organizada, trabalho organizado, lugar programado para dar aula, alguns amigos em contato, dia 1º de dezembro, 9 horas da manhã, que maravilha. Saímos do Rio de Janeiro com mais ou menos 30 e pouco, 35, 34 graus, chegamos lá com -2, muito gostoso, no aeroporto de Lisboa. E quando chegamos lá, a casa que nós tínhamos alugado já não tinha mais, aconteceu um monte de problema. Os amigos que a gente tinha um contato, ninguém estava por perto, que estava viajando pela data, ninguém podia ajudar. E aí nós começamos ali a passar por um processo e nós começamos a nossa caminhada ali. Então, tá sendo maravilhoso, E lá, algo novo. E lá hoje você faz o que hoje lá no Portugal? Então, a minha ida para Portugal tinha uma meta. Abrir primeiro minha academia de jiu-jitsu com o propósito de poder fazer o link Brasil-Portugal e dali poder distribuir os atletas para a Europa. Porque antes nós precisávamos de ajuda de outras pessoas, outros professores. Então essa era a minha meta principal. O que eu fui fazer em Portugal? Viver um pouco melhor, mas fazer a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Ser professor de jiu-jitsu, árbitro de jiu-jitsu, e eu trabalho com construção civil. Continuar trabalhando na construção civil. Não mudei nada. A diferença é que era num outro ambiente. Hoje eu passei um ano lá trabalhando, foi um pouco difícil para abrir a academia, tem algumas normas, mas graças a Deus aí já vai um conselho para os professores, tem uma pequena leva que anda bonitinho, mas sempre fazer os cursos de arbitragem, o curso de primeiros socorros e sempre andar bonitinho nas federações. Por quê? Quando eu cheguei em Portugal, disseram para mim que seria difícil para eu dar aula, que precisa de uma outra exigência de documentação. E quando eu cheguei lá, entrei no sistema, meu nome estava em tudo, porque eu sempre andei alinhado. Então isso foi algo a favor. Esse ano nós começamos o trabalho em janeiro, em parceria lá com um amigo, a Team GB, e tá tudo dando certo. Estamos começando a caminhada e eu sei que em outra oportunidade eu espero voltar aqui para contar coisas melhores ainda sobre essa caminhada ali, sobre o nosso sucesso, compartilhar com vocês. E tem alguém que ajuda nesse projeto seu? Algum profissional, algum lutador, alguém? Ou ainda não tem ninguém? Então, esse é um sonho que nós temos, né? Porque tem coisas que eu falo pro pessoal que é meta. Meta é aquilo que a gente vai trabalhar para alcançar. O sonho é aquilo que às vezes está um pouco mais distante. Pela caminhada que nós temos ali, o nosso projeto em si, o nosso projeto Família Pimentel BJJ, ele tem 9 anos, né, amor? A minha esposa ali, que é meu braço direito, sempre foi. 9 anos, foi 2016, 2005, 2025, né? 9 anos. 9 anos nós estamos nessa caminhada aí e até hoje não apareceu essa pessoa, né? Mesmo a gente fazendo um impacto na nossa comunidade ali, tirando pessoas do tráfico, algumas bolsas nós demos, começamos ali com R$5 de mensalidade, né? Hoje nós estamos... No caso aqui no Brasil você está falando, ou lá? Aqui. Então, lá não tem investidor, lá é academia. Lá não tem como dizer que é projeto. Apesar do valor ser um valor acessível a todos, não é um valor do topo, é um valor do piso, que nós colocamos lá de mensalidade, e não é a mesma meta daqui ainda de projeto. Em parceria com a Team GB, tá? Que é o professor GB lá, de kickboxing, é um cara que tem uma visão muito boa também, ele é de São Paulo, ele não é do Rio, e nós falamos uma língua parecida. E nessa caminhada aí nós também vamos fazer um projeto. Vai começar daqui a 1 ou 2 meses, nós estamos já alinhando isso. E o nosso projeto lá não vai ser só de jiu-jitsu, vai ser da arte em si, ou seja, ele vai dar aula de kickboxing num período, eu dou aula de jiu-jitsu no outro período, o professor de boxe e os outros professores que tiverem junto com a gente vamos intercalando para poder alcançar aqueles que não têm condições de pagar. E a meta de transformar a vida, ela nunca pode sair. Eu sempre preguei dentro do meu tatame. Quando eu cheguei lá em Portugal, foi uma batalha que bateu em mim. Uma luta minha comigo mesmo. Eu falei, será que eu devo orar no tatame? Será que eu devo ler um versículo no tatame, como eu sempre fiz? Estou numa terra nova, estou numa academia, eu sempre dei aula em projeto. E eu falei, olha, eu vou fazer... Eu fiquei aquela batalha, eu falei, não, eu vou fazer isso aqui, esse sou eu. Quem quiser treinar comigo vai treinar, quem não quiser, tá livre para ir embora. Então, assim,
não foi muito surpresa, mas foi muito bom. O pessoal, assim, abraçou, o pessoal gostou. Quem não tinha costume de orar, os meninos lá ficam brincando que quer orar igual eu, que eu falo muito bonito, que eu oro muito bonito. E, assim, eu tô muito feliz com o que tem acontecido ali. Eu acho que a gente vai ter um bom resultado nos próximos anos. E a meta do jiu-jitsu, primeiro, é transformar vidas através do jiu-jitsu. Independente seja como cristão, seja transformar o cidadão, formar um cidadão de bem. E a segunda meta é formar o atleta campeão, né? Então, mas nós sabemos que nem todos vão ser campeões de jiu-jitsu, nem todos vão viver de jiu-jitsu. Então, a terceira meta é formar atletas que sejam capacitados para dar aula e formar novos atletas. Porque a gente não vai estar aqui para a vida toda, né? Quem pensa em guardar todo o conhecimento para si, não vai chegar a lugar nenhum, porque um dia nós vamos faltar e quem é que vai ficar no nosso lugar? Com certeza, está no caminho certo. E como foi a aceitação lá dos pais, dos alunos, das pessoas lá, quando você abriu sua academia lá? Você achou que foi mais difícil por você ser brasileiro ou por ser brasileiro ajudou um pouco? Mais fácil, né? Para ser brasileiro é mais fácil, né? O que acontece é que no mundo afora existe uma minoria, muito pouco, que dizem que são do jiu-jitsu. Às vezes o cara chega com faixa azul, faixa roxa num lugar, diz que é professor, bota a faixa preta, e quem vai dizer que não é lá? É brasileiro, um respeito grande, né? Tem uma galera que estoura aí, ó, a orelha em casa, né? Com a garrafa, batendo ali, apertando com o alicate, e acaba chegando lá e dizendo que é professor. Então, assim, poucas pessoas buscam o histórico, e aí acaba caindo. Mas por ser brasileiro é mais fácil, foi bem aceito, a galera abraçou bem. E aí a gente vai mostrando o nosso trabalho. Só queria, eu, por exemplo, só quero mostrar o meu trabalho. Mostrei meu trabalho, eu tenho certeza que vai dar certo, que a gente trabalha com seriedade, comprometimento, técnica, didática. E a minha meta no jiu-jitsu como professor, eu sempre falei isso em todo lugar, falo a vida toda, onde eu chego eu sou muito repetitivo e taxativo nisso. Eu sei que eu não sou o melhor professor de jiu-jitsu, não sou o maior campeão, tô longe disso. Mas o meu legado, o que eu quero deixar é um legado. Minha meta é deixar um legado. Eu quero que um dia que eu não estiver aqui, ou que eu estiver velhinho, alguém chegue lá e fale assim, olha, esse professor me ensinou isso e eu levo para a vida. É isso que é mais importante para mim. Esse é o meu prazer. Isso é muito bom, realmente. Isso aí não tem preço, não tem valor, né? Isso. Não tem valor. Realmente está de parabéns por essa cabeça que você está tendo aí nesse projeto aí. Então, esse projeto surgiu aqui no Brasil, né? E hoje ele está levando um pouquinho desse projeto lá para Portugal. E como está hoje ele aqui no Brasil? Como está a quantidade de alunos? Já está abrindo para outros bairros dentro de São Gonçalo? Como está esse projeto aqui? Então, o projeto aqui no Jardim Catarina não mudou. Mudou um pouco em que sentido? Eu saí, alguns alunos, principalmente crianças, né, estavam acostumados, acaba se afastando um pouco, alguns vão voltando, regressando, outros foram para outro lugar, mas todos os dias sempre foi assim, tá sempre chegando aluno. Então, a questão da adaptação aos outros professores, apesar de eles já estarem ali, né, com a gente, essa adaptação do pessoal com eles é que foi aos poucos. Mas são professores maravilhosos, estão fazendo um trabalho maravilhoso, eu consigo fazer um supervisionamento à distância e a gente troca a experiência, a gente mantém uma linha de segmento, não muda daquilo ali. Então hoje são meus braços direitos ali fiéis, o professor Kia, o professor Michael Ciborgue, o professor Edson e também o Davi. O Davi começou comigo com 12 anos. Hoje quem dá aula para as crianças é ele, todas as crianças. Então, eles fazem a diferença, cada dia mais buscando conhecimento, o trabalho ele está evoluindo mais a cada dia e há uma dedicação muito grande deles. Eu continuo aqui, hoje eu vim aqui visitar a galera, não consegui dar uma amassada em todo mundo ali, né? Mas tá tranquilo, espera que eu vou voltar. Vocês sabem que eu fiquei 1 ano sem treinar, né? Calma que o velhinho não tá morto, não. E dei um treino com a minha galera ali, as crianças todas, é um prazer. Pô, eu tenho criança ali, que tá ali com 1,80m, 1,85m, que eu vi nascer. Tem gente que tá ali que começou comigo com 5 anos, hoje tá do meu tamanho. Então, o maior prazer é esse. Eu pegar o Davi começou comigo com 12 anos, ele veio de outra escola, mas chegou comigo com 11 para 12 anos. E eu preparei ele todinho para dar aula para criança. Então isso é um prazer. Hoje tá arriscado eu começar a dar aula, voltar para dar aula para as crianças, os pais não querer.
porque gostaram muito dele. verdade. Então, o maior prazer é esse, entendeu? Então, tá tudo fluindo bem. Tá faltando um pouquinho a gente voltar para ação social. Eu nunca fui de botar em rede social, mas sempre fiz um trabalho de ação social com cesta básicas também. Trabalho de ação social com ajuda com cadeira de rodas, auxílio com o hospital, conseguir uma internação, sempre fazendo um contato com um político, com alguém que tivesse esse poder de poder estar ajudando, e tá faltando a gente voltar um pouquinho para isso. É isso que eu tô sentindo só falta, mas nós vamos ajustar isso daí e nós não vamos parar. Quem desejar no seu coração, um empresário, não precisa dar dinheiro para o nosso projeto, não. Quiser ali puder estar ajudando com uma cesta básica, 10 cesta básica no mês, um equipamento, um uniforme para uma criança. Se você ajudar um aluno, se puder ajudar um aluno ali com uma mensalidade, pagar ele uma mensalidade de quem não pode, apesar de que a gente alivia para eles, né, para poder estar abraçando, mas puder estar ajudando ali um atleta que está competindo, mudar a vida de uma dessas crianças que só vê ali o traficante como espelho para ele puder sonhar um pouco além, você vai estar sendo uma pessoa especial, vai estar impactando de forma extraordinária no nosso bairro e na vida de muitas pessoas. Tá anotado aí. Você que pode, empresário, político, qualquer pessoa querendo, você vai deixar o endereço aí, vai deixar aqui, eu pedi o André, que é o nosso responsável por essa área, vai deixar anotado aqui embaixo, no rodapé, o endereço, como faz para poder ajudar esse projeto aí maravilhoso. Porque só para poder fechar aqui, eu costumo dizer o seguinte: a gente não quer dinheiro. Se uma pessoa disser assim, eu quero abraçar um atleta, eu vou dar para ele a inscrição, ele vai lá e paga todas as inscrições, ele vai ver o resultado, porque o atleta, ele pode começar hoje e não ganhar tudo, mas ele vai começar a ganhar depois, porque à medida que ele começa a competir, ele começa a ter o nível de competidor e ele começa a evoluir nisso. Então a gente vai ter, hoje as Forças Armadas estão abrindo portas, vocês já viram pelos grandes atletas que estão aí, então é uma meta nossa, poder ter um aluno desse, imagina um garoto dentro do Jardim Catarina conseguir entrar para as Forças Armadas através do jiu-jitsu. Poxa, maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, dentro da arbitragem ou da luta, você tem alguma que fez que pode nos contar? Olha, eu vou te ser sincero. Eu não tenho... lutas que eu arbitrei, a mais marcante, eu posso te dizer aqui. A que mais me impactou. Mas certamente não vai ser dos maiores atletas, nos maiores eventos que eu arbitrei, porque eu sou muito focado. Então, dificilmente eu foco no atleta. Se eu estivesse arbitrando hoje e entrasse ali, por exemplo, vamos dizer, um Micael Galvão e um Tainan, que são as lutas mais esperadas no mundo do jiu-jitsu hoje. Eu, talvez nessa situação, não tinha como eu fugir, né, pelos nomes. Mas suponha-se que atletas de altíssimo nível, bem conhecidos, eu não consigo ficar focado no atleta em si, no nome, no peso do atleta. Eu consigo ficar focado na luta para não errar. Esse é o meu foco. O meu foco é não errar. Esse é o principal. Mas a luta mais marcante para mim foi num evento não tão grande. Foi do meu filho, me obrigaram, esses camaradas aí... pegaram no meu pé, não, que eu confio em você, Pimentel, arbitra a luta lá porque eu confio no seu caráter. E eu falei, bota o outro, não, confio no seu caráter. Arbitrar a luta do meu próprio filho, com um garoto que eu gostava muito, que era um dos melhores amigos dele no jiu-jitsu, que era o Ricardo e o Vulgo dos Cachos. E assim, foi muito difícil. E ao mesmo tempo que eu tô torcendo pro meu filho, ao mesmo tempo eu não quero errar e ao mesmo tempo eu não quero que ele perca. Eu tô ali, eu gosto do Vulgo dos Cachos. E aí eu falei, tomara que finaliza logo, tomara que essa luta não dá empate, tomara que essa luta não complique. E aí ele conseguiu finalizar, e eles eram amigos. Eu fiquei muito feliz, fiquei triste, né, pelo menino perder, fiquei feliz ao mesmo tempo. Você vendo seu filho ali, querendo dar o palpite a ele, não, usa esse golpe aqui, sai dessa forma, querendo gritar e não poder. Muito difícil. Foi realmente, eu imagino que foi tenso, né? E aconteceu situações de eu arbitrar e tá um filho meu lutando aqui na minha frente, lá na frente no outro tatame outro filho, e os professores lá ficam tirando foto minha. Eles me conhecem, eles sabem que eu acompanho meus filhos em tudo. Além de ser professor e coach, eu sou um pai coruja, né? Meus filhos, em altíssimo nível, em outra batida, não porque são filhos, não porque são alunos, mas quem conhece eles, o Ricardo e o Lucas, sabe do nível que eles lutam. E eu ter que me desdobrar e eu alinhar aqui, ficar olhando a minha luta e olhando o meu filho lá do outro lado, e eles ficam lá rindo de mim. Eu não tô nem focado neles, eles estão rindo, estão filmando, os outros professores de outras equipes tirando foto e rindo, mas eles me entenderam.
né? Eles só vieram me provocar aí. Essa galera sabe que a gente tava ali trabalhando com E seriedade. luta apesar de sua? tudo. Qual foi a luta que você marcou pra você? Minha? É. Então, a minha luta que mais marcou pra mim, eu posso dizer que foi a última. A última luta não foi boa, mas pra mim, não foi boa pra mim, mas foi a luta que mais me marcou de verdade. Por quê? Porque foi a primeira luta que eu fui sozinho em toda a história minha do jiu-jitsu, tá? Eu nunca fui pra uma competição sozinho na minha vida. Sozinho de sair de casa, sem ter uma companhia, sem... Não foi minha esposa, não foi meus filhos, porque já estão casados, estavam em lugares distantes, não tinha os meus alunos, e ainda por cima eu estava quase que 10 meses sem treinar. Caramba. Sem treinar, sem malhar, sem nada. Eu tinha chegado em Portugal, tava agoniado, sem treinar, sem malhar, e eu falei, eu não aguento ficar sem jiu-jitsu, eu vou me inscrever na competição. Me inscrevi na competição, fui assim mesmo, não sabia a distância do lugar, que eu não tinha noção. Quando fui ver, peguei um ônibus lá, demorei quase 4 horas para chegar no evento. E no ônibus já começou a dar aquela ansiedade. Quando cheguei na competição, eu não conseguia fazer nada. Eu senti adrenalina igual da primeira luta que eu fiz de faixa branca, ou maior. E ali eu perdi para mim mesmo. Perdi porque eu estava cansado, psicologicamente, emocionalmente. Mas o atleta ali, excelente, não teve culpa de nada, fez o trabalho dele, fez o que devia fazer, mas essa luta me marcou. E eu falei com ele lá, ó, espera que eu volto pra gente fazer uma lutinha melhor. Né? Tem que ser um bom oponente pro amigo, né? Tem que ser um bom oponente, dar um resultado legal. Tem que ganhar, mas tem que ter uma forcinha maior ali pra ele. É verdade. Teve algum acidente, né, da luta já com você? Já quebrou, já se deslocou, algum acidente? Então, eu particularmente, na minha vida, eu nunca quebrei parte nenhuma do meu corpo. Nem na luta, nem fora dela. Meus filhos também, que eu me lembro, teve torções, né? O Ricardo, principalmente, parou um tempo aí, parou quase 2 anos por causa disso. Mas não, graças a Deus, não tive nenhum problema, nem de torção ali, é uma dorzinha no braço, né? Uma coisa que a gente resiste um pouco a mais, faz parte do processo. A maior lesão que eu tive mesmo foi da faixa azul, Marcelão, né? Ele caiu em cima do meu joelho aqui, eu não sei nem explicar o que aconteceu. Mas a maior foi isso, foi no treino, não foi nem competição. Foi tranquilo. Uma luta do jiu-jitsu não é tão perigosa igual um MMA, né? Que é mais... Tipo assim, aquele que é mais tranquila, né? Do que o MMA, que se junta vários tipos de artes marciais junta, né? O nome já diz, né? E jiu-jitsu tem aquele que é o mata-leão, tem a chave de braço, tem aquelas que se o cara realmente resistir, ele... Se não bater ali, o juiz não estiver bem atento ali, pode realmente machucar. Então, assim, dentro do jiu-jitsu, essa questão do MMA ser mais perigoso do jiu-jitsu, eu acho que a grande diferença aí é que o jiu-jitsu você tem a oportunidade de desistir, né? Por exemplo, o cara pega lá num heel hook, numa chave de calcanhar. A chave de calcanhar não tem nada a ver com calcanhar, ela só estoura o joelho. E uma vez que o cara tentar travar, quanto mais tentar travar, pior é. Aí estoura o joelho. Numa situação dessa, tem gente que já bate antes, aí outros criticam. Mas o que você quer esperar? Arrebentar o teu ligamento e demorar meses ou, quem sabe, anos, ou outros nem voltar? Ou é melhor bater antes? Então você tem essa opção, né? Então o MMA ali, o cara tem que ir até onde não der mais, né? Não tem pra onde correr. É verdade. E gostaria agora que você deixasse um recado para essa galera aí que tá começando, a galera que tá iniciando. Olha pra câmera ali, dá aquele recado para essa galera. Então, o meu recado vai assim, pra galera que tá começando no jiu-jitsu, isso aqui pode parecer um jargão, mas todo faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Essa é a história. Você vai ver que a faixa branca de jiu-jitsu tem uma tarja preta, e essa tarja preta ela quer dizer basicamente que o seu processo é de formação para chegar à faixa preta. A faixa preta já tem uma tarja vermelha, que o seu processo é de formação para chegar à faixa vermelha. Então, quando você achar que entende jiu-jitsu, você não conhece nada ainda. Você pode ter certeza que quando você achar que aprendeu o armlock, você vai aprender o ajuste lá na frente na faixa preta, que você vai ver que vai fazer diferença. Mas para as pessoas em si que querem aprender o jiu-jitsu, eu gostaria de deixar um recado seguinte: usa, porque nós temos atletas que são transformados através de jiu-jitsu, pessoas, caráter, psicológico, emocional, autoconfiança, autocontrole, mobilidade, e nós temos ali pessoas com autismo,
deficiente visual, temos pessoas com tantas dificuldades que nós temos com hiperativismo, e a gente faz um trabalho muito grande, não só no nosso tatame, mas em outros tatames também, a importância do jiu-jitsu e como que isso transforma a vida dessas pessoas. Muitos pais são agradecidos ao esporte por causa disso. Então não deixe de colocar o teu filho. Aos pais de crianças especiais, não fique martelando no ouvido do professor. O professor, quando pega uma criança especial, ele não quer resultado de competição, ele não quer que o atleta seja campeão, ele quer ver a maior vitória de um professor, de um atleta especial, é ver a transformação daquele atleta no tatame. Ele perdeu o medo, ele começar a interagir com os colegas e ele começar a ter uma mobilidade melhor do que ele tinha antes. Então esse é o prazer, e o recado que eu deixo é: não desista nunca. Legal. Isso. É isso aí. Tô vendo essa camisa aqui. O que significa essa camisa? Então, essa camisa aí, eu comecei o trabalho com a família Pimentel BJJ, né? E em 2019 ali, posso fazer um resumo? Pode, fica à vontade. Em 2019 nós começamos essa caminhada. Em 2018, meu professor, que era na época, por algum motivo ele decidiu parar, decidiu, mandou a gente caminhar com nossas pernas, e a gente já estava numa crescente constante, através de Família Pimentel BJJ. Família Pimentel BJJ vem porque começamos o trabalho eu, minha esposa e meus 2 filhos e minha filha. Então veio eu, a Lena, o Ricardo Lucas e a Larissa. Então por isso o próprio pessoal apelidou de Família Pimentel BJJ, a gente ficou a Família Pimentel BJJ. E aí, quando então eu decidi abrir um trabalho para poder internacionalizar Brasília em Pimentel Jiu-Jitsu, ficar uma coisa mais oficializada para poder levar para o mundo afora, quem sabe abrir núcleos. Então, nesse percurso, aquele mesmo amigo que eu falei lá, o Rogério, o outro amigo, Marcos Bomba também, eles me procuraram e ofereceram apoio, porque eu estava sozinho, caminhando sozinho ali, não queria me filiar a ninguém de qualquer maneira, porque um trabalho cheio, todo mundo queria que filiasse a eles. Mas eles me procuraram, me abraçaram, me apresentaram a Icon Jiu-Jitsu, é uma equipe internacional, ela é dirigida, como é que fala? A diretoria dela é toda brasileira, mas ela é uma equipe internacional, né? Nós temos ali uma liderança maior que é o Zé Marcelo, depois vem na escada, vem o Anderson Pereira e o Sérgio Vita. Então vem o Zé Marcelo na Inglaterra, Anderson Pereira na Suíça e o Sérgio Vita em Portugal. Então eles são uma grande liderança, e nós tínhamos a liderança aqui através do Rogério Moura, que era um grande amigo, e o Marcos Bomba e o Fabiano Fera. Então eles me abraçaram, me apresentaram a Icon Jiu-Jitsu, e a Icon começou a nos ajudar a abrir portas para os atletas irem competir lá fora. Então, a importância da gente estar com a Icon Jiu-Jitsu foi essa: a gente abrir portas internacionais e a Icon poder ter mais atletas competidores de alto nível também no Brasil. Então, foi uma troca que nós tivemos ali. A Icon conseguiu ter um crescimento maior no Brasil através desses atletas, da troca de experiência, e nós conseguimos alcançar um tópico maior, que era ir para fora do Brasil, para a Europa principalmente, onde a Icon é muito respeitada. Hoje no Brasil, a Icon Jiu-Jitsu estava sempre batendo ali entre as primeiras equipes, sempre no pódio das equipes campeões em todas as competições, e muitas das vezes nós, com um número menor de atletas, nós conseguíamos ali bater com equipes que tinham 100, e se nós tivéssemos com 20, a gente conseguia pontuar, às vezes, muito próximo deles, né? Então, a importância dessa camisa é essa aliança que nós fizemos, eles me abraçaram ali, e a gente caminha junto até hoje, estamos felizes. Hoje nós estamos ali, Icon Jiu-Jitsu Pimentel, né? Quando eu boto lá nos nossos redes sociais, Instagram, Icon Jiu-Jitsu Pimentel. Então tem a Icon Jiu-Jitsu Pimentel no Jardim Catarina, tem a Icon Jiu-Jitsu Pimentel em Portugal, Albufeira, e você me perguntou se abriria novos núcleos, uma outra pergunta que eu acabei não respondendo. A minha meta de abrir outros núcleos sempre foi o seguinte: primeiro eu preciso estabilizar o que eu tenho, depois eu abro outros núcleos. E a minha segunda meta foi nunca abrir um núcleo aqui e outro 10 ruas para frente. Então, se eu abrir um núcleo aqui, aonde que eu posso impactar? Eu posso impactar nesse outro lugar, é lá que eu quero abrir. Eu não quero abrir um núcleo aqui. Minha intenção não é abrir vários núcleos, mas abrir os núcleos pontuais e que realmente vai funcionar
e naquele lugar ele possa servir de algum impacto. Show de bola. Deixa a rede social de lá, da Aiko, da Família Pimentel. Então, a Icon, toda a rede social que você colocar, Família Pimentel, BJJ, sem acento. Acho que agora tá com acento lá, vou dar uma correção. Mas é Família Pimentel, BJJ, você vai chegar até a gente. Mas é Icon Jiu-Jitsu Pimentel. Aí você vai achar Icon Jiu-Jitsu Pimentel e Icon Jiu-Jitsu Pimentel Albufeira. O meu Instagram é professor Carlos Pimentel. Você vai achar lá Carlos Pimentel BJJ. Você tem também no YouTube e no Instagram e no Facebook. Facebook e YouTube você tem também Família Pimentel BJJ. A gente vai voltar a deixar ativo o nosso Instagram, o nosso YouTube. Vamos deixar ativo novamente o nosso YouTube, de forma que as pessoas consigam ver algumas coisas novas, algumas lutas, né? Para poder estar interagindo mais com o público. Legal. Tá aí já anotado. E eu vou pedir para você pedir o pessoal que te segue, seus alunos, todo mundo, para seguir também o nosso Coruja Podcast RJ. Então, eu vou confessar a vocês o seguinte, que eu já fiquei de olho naquela camisa. Fiquei de olho na camisa, e aí eu faço o seguinte, vamos bombardear lá a rede social, se inscrevendo, vamos bombardear lá o Instagram, para poder a gente começar a curtir, compartilhar, e a gente faz o seguinte, eu fico com a camisa e vou doar a bolsa de estudo. Eu quero ganhar. E se alguém ganhar, vocês ficam com a bolsa de estudo e me dá a camisa. Aí fica uma troca, tá bom? Então eu vou passar isso aqui pra galera. Não só os meus alunos ali, não só para as pessoas do meu ciclo, mas todo mundo que estiver vendo aí esse vídeo aí, estiver compartilhando um pouco da nossa história. Vamos compartilhar o Coruja Podcast para que você possa compartilhar conhecimento, para que você também tenha a oportunidade de ver novas histórias, pessoas aqui nesse podcast aqui, e nós vamos aí conseguir levar mais conhecimento para o público através disso. É isso aí, a camisa tá aí da seleção, tô mostrando de novo. Ó, isso aqui foi doada pelo jogador, filho do jogador Jair Marim, jogou na seleção, jogou no Fluminense, Botafogo. Tá aqui a camisa doada, quero mandar um abraço para ele, tá? Jair Marim Júnior, meu primo, tá? Sua esposa Luciana, tá aqui. Quero agradecer por esse carinho pelo nosso Coruja Podcast. E também o Elvio Costa, professor Elvio Costa, que doou as bolsas lá na Faculdade Fáceis, tá? É simples, se inscreveu no canal, vai estar participando, tá bom? Quero te agradecer, né, por esse carinho de ter vindo aqui, contado a sua história. As portas estão abertas. Quando você quiser falar alguma coisa, quando você voltar para o Brasil, quiser bater um papo, contar alguma coisa, anunciar, pode vir, as portas estão abertas, tá bom? Quero agradecer, muito obrigado. A caneca é sua, você pode levar, é um mimo que a gente está dando sempre para o nosso convidado, tá bom? E muito obrigado. Eu vou beber meu cafezinho nela, né? Muito obrigado. Tamo junto. Woo!